E aí galera, aqui quem fala é o Rui. Hoje foi um dia meio difícil, eu tentei editar alguns vídeos e acabou dando errado pra caramba. Eu perdi quase 4 horas de vídeo inteiro. Então, horário estranho, momento que eu não posso falar muito alto. Eu tive até que desligar meu ventilador para poder gravar. Porém, como vocês podem ver aqui, vamos falar de uma tier list do Dead by Daylight, na minha opinião. E por ser a minha opinião, ela pode ser debatida. Está aqui para ser debatida. Então, se você discorda de algum posicionamento, deixe nos comentários, explique por que você discorda. E principalmente, de maneira eloquente. Não adianta você falar, não é porque isso. Não, explique direito, por favor. Porque se for por achismo qualquer um, eu acho que o Demogorgon é mais forte, põe lá. Entendeu? Não é assim que funciona. Então se você tem que explicar por que você colocaria o Demogorgon na frente da Nurse, por exemplo. Pelo menos para ficar um pouco mais coeso, um pouco mais assertiva a sua opinião, para não bagunçar completamente, para não virar bagunça. Bem, então vamos começar por baixo aqui, pelo Tier D. O Tier D são de killers totalmente problemáticos dentro do jogo que precisam de reworks, basicamente. E o mais fraco no jogo é o Ghostface. Ele antes não era tão fraco assim, antes ele estaria mais ou menos aqui no Tier C, bem mais pra cima, tipo do lado da Pig aqui mais ou menos, ou até na frente dela, dependendo. Porém, com a densidade de pallets ele caiu pra cá. A densidade de pallets matou o boneco, basicamente. Hoje não vale a pena usar ele, mano. Não vale a pena. Até em mapas pequenos, que antes ele era muito bom, agora não faz nada. Ele precisa de rework urgente. Falando de rework, tem a Adriane Mai, a negociante de crânios. O mesmo caso dele. Ela foi buffada recentemente, antes ela estaria atrás dele. Porém, o poder dela é altamente inconsistente e fraco. Perdão aí, eu acabei, até me assustei aqui. Um caminhão na contramão aqui na minha rua. Porém, voltando ao falar do vídeo, né? Ela é totalmente inconsistente, problemática, lerda, tudo que você imaginar. E até bugada pra caramba. Não vale a pena. Até jogar de Ghostface vale mais a pena do que jogar com ela. Porém, ela é um pouquinho mais forte do que ele. Então leve isso em conta. Essa daqui eu não recomendo ninguém jogar com ela. Realmente, cara. Você tem que dar a sua vida, a sua alma, tudo que você tem, cada gota de sangue e suor pra você ser mediano. Pra você ter um desempenho que um killer tier C teria basicamente normal. Não vale a pena. Não vale a pena. No estado que ela tá, não vale a pena pegar ela. Mesmo ela sendo mais forte que o Ghostface. O Trapper. O Trapper, ele é totalmente dependente de mapa, dependente de build, dependente de addon. Ele é o killer mais dependente do jogo. Tanto que até o poder dele depende do erro dos sobreviventes. Dito isso, ele é tier D. Ele precisa de rework, ele é um killer que ele só ganha se o time de sobrevivente cometer muito erro. Ou seja, é bem raro dele ganhar. Quanto mais avançada é a partida, menor é a chance do Trapperzinho ganhar a partida. A Reg. Ela é tier D. Isso daqui porque ela é a mesma coisa do Trapper. Só que ela não tem nenhuma capacidade de chase. Porém, por que ela tá aqui na frente do Trapper? Você deve estar se perguntando. É muito simples. Porque a trap dela é mais forte que a trap dele. É mais difícil de ver do que a trap dele. E é principalmente da mobilidade a ela. Mesmo que ela dependa muito de outras perks para funcionar. Ela é basicamente um trapper um pouquinho melhor. Adendo aqui é o addon iridescente dela, que permite você se teleportar para qualquer trap dela. Com esse addon ela sobe aqui pro tier B. Porém eu não estou contando esse addon dela, porque é só um addon em específico que devia ser Basic Kit para me colocar lá aqui. Porém, como ela não tem esse addon Basic Kit, ela fica aqui. Esse addon é muito bom, muito bom. Eu, por exemplo, eu só jogo com ela com esse addon. Então é meio triste. A próxima é a Sadako. A Sadako, ela tem um problema
Que é muito simples. Quanto mais os jogadores entendem como jogar contra ela, menos ela faz qualquer coisa na partida. É muito simples. O poder dela é inconsistente. A mecânica dela é inconsistente. Ela é totalmente inconsistente. Não. Ela é totalmente inconsistente até na sua consideração. Toda partida com ela é um RNG maluco pra você. Ou você vai ganhar 4 kills, ou você vai ser amassado com o T-Bag no portão. O poder dela precisa de um rework total. Porém, como ela é extremamente letal, já que quanto menos você sabe, mais perigosa ela fica, meio que a Behavior não sabe muito bem o que fazer com ela. Eu espero que ela esteja nos próximos reworks do jogo. Próximo é o Doctor. O Doctor, assim como o Ghostface, caiu bastante. Ele estaria lá no Tier B, mais ou menos aqui do lado do Cavaleiro. Porém, ele caiu muito pro Tier C por causa da densidade de pallets. A densidade de pallets matou esse boneco também. Pelo menos, se você dominar ele, você consegue inutilizar boa parte dos loops do jogo. Porém, se você dominar, se não, ele é Tier C. O Demogorgon. Cara, o Demogorgon, ele é igual a Caçadora, que eu já falei em outro vídeo. O tempo foi deixando ele ultrapassado, lento e previsível. Ele precisa de um soft work, principalmente na mecânica de portal, e um buff no dash dele, pra aí ele voltar a ser como um dia ele foi, mano. Que atualmente não tá valendo muito a pena pegar o Demogorgon, não. A densidade de pallet também machuca esse boneco muito, porque diferente de outros bonecos que quebram pallet, ele quebra a pallet na velocidade normal. Todos os outros killers do jogo quebram um pouquinho mais rápido, ele depende de um addon para fazer isso. Ou seja, ele só é prejudicado, basicamente. Se você tiver uma partida boa, onde não tem tanta pallet, onde não é tão... não tem tanta curva, você faz a massa com ele. Mas do resto você não faz nada. A Pig, ela é extremamente inconsistente. As traps dela não são muito boas. O poder dela não é muito bom. Porém, a junção dos dois torna ela bem intimidante na partida. O maior problema dela, e o que faz ela ser um Tier C, é que ela tem muita dificuldade em derrubar sobreviventes. Se ela não tivesse nenhum tipo de dificuldade além do normal para derrubar um sobrevivente, ela estaria facilmente aqui no Tier A. Porém, como você depende de derrubar um sobrevivente para ativar as traps dela, para aí o kit dela começar a rodar, você perde muito tempo. Além de você ser super vulnerável nesse meio tempo. O Legion, ele é inconsistente. Não tem muito o que falar do Legion. Só não funciona, mano. O Legion, ele só não funciona. Ele é totalmente consistente, RNG. Tem partida que você vai ser amassado. Tem partida que os caras não vão ter um segundo de paz na tua mão. E tem partida que nem você vai entender o que está acontecendo. O poder é inconsistente, não foi bem pensado pela Behavior. Desde o lançamento ele tá nisso de tem hora que tá forte, tem hora que tá fraco, tem meta que tá forte, tem meta que tá fraco, tem perk que deixa ele bom, tem perk que deixa ele ruim. E essa constância de inconsistências que ele tem faz ele ser um Tier C. Agora, o Spectro inicia o Tier B, ele é o bottom Tier B por um motivo bem simples. E isso provavelmente vai deixar muita gente confusa, porque tem vários outros tier lists que colocam ele aqui, por exemplo, aqui, ou às vezes até top Tier B. Mas não, eu enxergo ele como bottom Tier B, por um motivo muito simples. Todos os sobreviventes já sabem upar ele. Eles aprendem a upar ele. Então isso faz o Spectro ter que começar a dar a sua vida em muitas partidas bem diferente de outros players de Tier B. Você vai ter mais partidas sofridas de Spectro do que você vai ter de Michael Myers, por exemplo. Do que você vai ter de Deathslinger. Ele depende totalmente da sua criatividade e da sua habilidade. E isso torna ele bem variável. Por isso que ele vai ficar aqui no bottom. O Michael Myers é a mesma coisa, porém ele depende da sua estratégia. Cada Michael Myers joga de maneira diferente, tem os addons que usa de maneira diferente e as builds que usa de maneira diferente. Isso torna ele um dos killers mais versáteis do jogo. E por isso ele vai ficar mais ou menos por aqui. Porque é extremamente versátil, e se eu fosse ter que escolher um
uma posição para colocar ele em algum modo de jogo dele, por exemplo, não tem como, cara. Por exemplo, o espelho. Com o espelho, se for mapa fechado, ele tá aqui, ó. Facilmente. Mapa fechado com o espelho, ele tá aqui. Com o exposto em mapa pequeno. Exposto em mapa pequeno, quer dizer, ele vai estar mais aqui pra cima. Ele é muito variável, mano. Ele pode tanto subir quanto descer, dependendo do mapa. Por exemplo, o espelho no mapa aberto, você vem aqui pra baixo, ó. Na frente do Trapper ainda. Porém, ele é extremamente variável. Isso não tem como meio que medir ele desse jeito. Por isso que ele fica aqui no Tier B. Esses dois aqui você pode colocar em qualquer lugar no Tier B, dependendo da sua estratégia e dos seus perks. Agora vem o Deathslinger. O Deathslinger, ele tem um problema muito grave, que é na hitbox das suas armas de fogo, dos seus cosméticos. Toda arma cosmética dele é horrível, não use a básica. Esse é o problema específico que torna o Deathslinger aqui na tier list. Por quê? Porque a maioria dos jogadores de Deathslinger jogam e se acostumam com armas de skin, e a hitbox é diferente, cara. Se você mirar do mesmo jeito, com as mesmas armas, porém com as personalizações diferentes, se tiver com a arma normal, por exemplo, e arma de sangue, a arma de sangue vai ser um pouquinho mais alto o tiro, mano. Ou seja, sabe aqueles tiros que você tá errando em Deathslinger? Às vezes é por causa da tua arma que você tá usando, mano. Tem que ser a padrão. Isso é ridículo, mano. É por isso que ele tá aqui. Honestamente, sem isso ele estaria aqui na frente, ó. Ele estaria bem aqui, ó. Porém, como ele tem esse problema horrível, ele vem pra cá. O cosmético prejudica ele, mano. E como ele é um dos kills que mais tem cosméticos, um dos que mais vende cosmético, por incrível que pareça, dos kills de longa distância, ele provavelmente tá na frente do... Cadê? Ele tá na frente de alguns kills de longa distância, tipo... Eu não tô contando, quando chegar eu lembro. Ele é um dos que mais vende skin, basicamente. Porque ele é extremamente divertido, ele é fácil de se jogar. E meio que a maioria dos jogadores de Deathslinger acabam se lascando por causa disso. Acabam tendo uma mira bem difícil. A sua vida dificultada pela behavior. O Draga só tem um problema atualmente. Armário. Não tem armário nos mapas, cara. Isso prejudica o Draga demais. Cara. Eu acredito que o Draga devia spawnar armários extras na partida. Pelo menos um em cada gerador. Pra facilitar a locomoção dele, cara. Leatherface. O Leatherface, ele tem um problema muito grande, que é a saúde do personagem. Ele precisa de umas atualizações de saúde nele em si. Eu não falo que para deixar ele mais forte, mas para deixar ele mais usável. Principalmente no controle, que tem muitos jogadores de controle que sofrem muito por causa dele, mano. Muito. O Nemesis. O Nemesis é parecido com o Leatherface, no sentido que ele precisa também de umas certas qualidade de vida, umas atualizações desse tipo pra ele. Porém, ele não é tão dependente assim quanto o Leatherface. Tipo, você não sofre tanto quanto com o Leatherface. Ele é um killer bem balanceado. Se eu fosse falar, ele é um dos favoritos para você iniciante pegar esse cara aqui, porque você só precisa aprender a mirar um pouquinho direito e arrastar o mouse para você acertar o cara. Porém, tirando isso, ele tá num spot bom para ele. A caçadora eu já falei antes. O tempo machucou ela muito e ela perdeu muito destaque, principalmente com agora também a densidade de pallets, que machuca bastante ela. Ela acaba não tendo muito o que fazer. Ela precisa de atualização de saúde e alguns buffs. Cavaleiro, o maior problema do Cavaleiro é o banner. Se não fosse pelo banner, ele seria um dos killers mais balanceados do jogo. Porém, o banner ele prejudica muito o boneco. É o caso de counterplay que meio que mata o personagem. Se o sobrevivente souber, e eu também falo isso aqui para os meus sobreviventes que não sabem jogar contra o Cavaleiro, aprenda a mecânica do banner, que você vai tornar a vida do Cavaleiro um inferno na Terra.
vai forçar o cara a ter que perseguir você junto com o bot. Isso vai fazer o bot durar menos, né? Porém, em geral, é o counterplay dele que é muito apelão contra o personagem. A mesma coisa se aplica aqui ao Xenomorph. A counterplay é ridiculamente apelona e fácil, tornando a vida do jogador de Xenomorph um inferno na Terra. Desconhecido, ele é totalmente variável, assim como Michael Myers e o Spectre. Porém, ele tem skill envolvida. No caso, ele é um dos skills mais balanceados do jogo, isso por bem ou por mal. Então, ele é um bom pick também para você que quer começar a jogar com um boneco de longa distância. E falando em longa distância, eu disse, um dos que o Death Slinger é totalmente melhor é esse cara aqui, por incrível que pareça. Porém, os bugs cosméticos que prejudicam a gameplay, que eu nunca vi isso em nenhum outro jogo, de um nível desse porte ao ponto de ferrar a tua mira, como tem no DBD, acaba fazendo o Desconhecido ser bem melhor. E também porque ele é bem mais fácil de mirar e acertar do que o Death Slinger. O Trickster passa por rework recente. Ele tá num spot perfeito pra ele. Eu não vejo ele problemático de nenhuma maneira. Ele tá bem onde tá ligado? Ele não precisa de muitos buffs por aqui. Eu só acho ridículo ter tirado um dos dados favoritos da comunidade dele. Eu era um jogador muito assíduo de Trickster. Eu fiquei bem ofendido que tiraram alguns dados que eu gostava. E ironicamente eram dados meme, por sinal, tá? O que me deixou triste. Porém, em geral, ele tá num bom spot. Ele só requer habilidade mesmo. O Jason, o queridinho do papai, tem uma counterplay muito fácil e simples, que é só agachar, e isso meio que torna ele bem independente de perks de localização. POF principalmente, POF da Adriana. Eu recomendo bastante vocês usarem POF, vigilância, qualquer coisa assim dele, para counterar essa counterplay dele. Ele é direto ao ponto, você joga o negócio sobrevivente. Se você errar, você tem que sair para pegar de novo, tipo a caçadora recarrega nos armários. Só que o dele é um pouquinho mais rápido. E é só isso que tem muito para falar do Jason. A sua velocidade intermitente pode ser prejudicial, tá? Para tua memória muscular no jogo. E a mira dele é um pouquinho estranha, um pouquinho pro lado. Acho que é por causa da animação que dá a impressão da mira ser para a esquerda. Porém, isso faz você mirar errado muito no começo. Springtrap, o Homem de Roxo, o Homem que Nunca Morre. O Springtrap, ele tem um problema gravíssimo. E não é o boneco. É a counterplay dele ser inútil. A counterplay dele é inútil e o boneco não precisa de counterplay. Ou seja, é literalmente à toa que tem isso, cara. Ele precisa de um rework na mecânica da porta, urgente. De resto, ele tá perfeito do jeito que ele tá. E alguns buffs nos addons dele. Só isso que ele precisa. Mais nada. Artista, mesmo caso do Springtrap. Uma leve atualizaçãozinha no poder dela. Na counterplay dela, que é meio ridiculamente forte, que é de entrar no armário. E um revamp nos seus addons. De resto, ela tá perfeita. Já temos o Cenobita. O Cenobita, ele é um dos melhores killers do jogo para pressionar um time. Se você souber o que você está fazendo, o jogo para e você mata todo mundo, esluga todo mundo, tunela todo mundo. O que for, você faz. Você ganha tempo quase infinito com esse boneco. Você tem tempo quase infinito com ele. Se você souber o que você está fazendo. E ele é extremamente baseado em skill. Eu acho que ele é o boneco mais difícil do jogo. Muita gente fala Nurse, muita gente fala Blight, Spirit, o Henry, mas não. O Pinhead é muito difícil, mano. O Pinhead você tem que colocar horas e horas e horas e horas pra você fazer alguma coisa com ele. E quando você faz, você atropela. A mesma coisa se aplica ao Pyramid. Os dois são excelentes killers para fazer pressão. Esse aqui é pressão solitária, você poder tunelar um cara, que é a mecânica do próprio Pinhead, do Pyramid Head. Com ele você vai tunelar o maluco, você vai tirar os caras de 1 a 1,
Literalmente, você vai focar num cara até ele morrer, você vai focar no outro até ele morrer e ficar assim sucessivamente. É pra isso que esse boneco serve. E se tu fizer isso, tu for bom de mira, tu conseguir pressionar os outros, deixar os outros machucados enquanto você foca num cara só, pra eles não dar body block, mano, acabou. Ele tá num excelente spot atualmente. Não tem como nerfar ele sem matar o boneco e nem buffar ele, porque senão ele quebraria o jogo. Ele tá no spot perfeito. Wesker. O Wesker, ele é um caso especial. Os bugs tornam ele melhor do que ele é. E eu acredito que a única coisa que ele precisa é tornar algum desses bugs mecânica base dele. Fazendo isso, eu acho que não tenho o que reclamar do boneco. Oni, ele é um canhão de vida. Tu entra na partida, se tu conseguir carregar o teu poder, você quase certeza que você vai ganhar a partida. Você vai jogar todo mundo e acabou. Porém, se você tiver muita dificuldade de pegar o poder, aí você quase certeza vai perder. Ele é 50-50 quase toda a partida. E isso é muito especial, torna ele um boneco muito interessante. Muito arriscado, por sinal. Dependendo, se você fala, eu quero jogar competitivo, por exemplo. Não recomendo ele não, mano. Você vai... Porque é muito... RNG, mano. Você tem que pegar os caras desprevenidos, tem que carregar o poder e deitar todo mundo na porrada. O Chuck é quase a mesma coisa do Oni, só que ele é 50-50 toda a chase dele. Toda chase ou você ganha ou você perde, e isso é muito RNG. E por ser muito RNG, torna ele muito bom, na verdade. Porque o RNG pra ele é quase sempre tipo, é 70-30 pra você. Toda chase é 70-30. A menos que seja um loop muito do desgramado contra você. O Chuck, ele é um dos killers mais pressionadores de chase que tem no jogo. E ele não tem muito o que fazer, mano. Se tu dominar o boneco, você amassa qualquer time. Muito facilmente. Você domina a pallet, você domina o chase, você força os caras para dead zone e eles morrem. O Fred ele tem uma gameplay única de controle de mapa, algo que a maioria dos outros killers tenta fazer, mas nenhum consegue tão bem quanto ele. Ele depende de colocar armadilhas no mapa e você controlar a velocidade de sobreviventes. Desse jeito você pega hits muito fácil, você pressiona vários lugares do mapa ao mesmo tempo, você consegue dar chase em 2 sobreviventes ao mesmo tempo com ele, usando as paletas que explodem o seu poder. E ao mesmo tempo até dar um TP e pegar um sobrevivente moscando no jeito do outro lado do mapa. Ele é um boneco bem versátil. Infelizmente não tem nenhum cosmético, né? Porém, ele é um bom pick pra você aprender a jogar com ele. O palhaço é quase a mesma coisa. O palhaço, depois dos buffs que ele recebeu, ele tá muito forte. Muito forte, porém de maneira saudável para o boneco. Por incrível que pareça, ele sempre mereceu ser um killer forte. Perdão. Ele sempre mereceu ser um killer forte, porém ele sofreu muito. Por muito tempo. E agora é meio que a volta dele. Ele precisa de umas certas modificações ser usado, porém tirando isso, excelente killer. O Vecna, o Lich. O Lich não tem muito o que falar dele, ele é quase que inteiramente baseado em skill e RNG. Ou seja, não tem muito o que falar dele. Ele é muito pressionador, com ele você vai controlar a partida sozinho. Você tem um poder para fazer cada coisa do jogo. Você pode jogar da maneira que você quiser, ele é extremamente versátil. Eu acho que ele é o boneco mais versátil do jogo, por se falar assim. Com ele você pode fazer muita coisa. A Round Master é a definição de gasta o recurso ou morra. Com ela, se o sobrevivente for fominha de pallet e não dropar pallet, você vai pegar ele. O sobrevivente tem que dropar pallet contra você. Ele é parecido com o Leatherface. O sobrevivente tem que atordoar o cachorro, senão ele vai se lascar. E muito sobrevivente não sabe disso. Muito sobrevivente acha que é só correr que você não vai fazer nada. Mas não. Se o cachorro pegar e não tiver pallet, ele vai tomar hit garantido. Quase 99% de chance.
É um poder de pegou, o sobrevivente se lascou. E se tiver janela, é pior ainda. Que janela, ela agiliza o dano, tá? Ela não combina muito bem com perdas de janela por causa disso. Tem um pouquinho de janela. A Plague. A Plague é quase o oposto da Roundmaster. Ela é o controle de recursos mais forte do jogo. Com ela você impede somente de se curar a partida inteira. E se eles se curarem, fica pior pra eles. E não tem muito mais o que falar dela. Ela é perfeitamente balanceada. Eu acho que é a cara do Tirar, essa daqui. Ela é um boneco que você só pega, domina e amassa. Não tem muito o que falar. A cara azul. A cara azul é parecida com o Chuck, no sentido de tu domina a Chase se os caras vacilar. Tu domina a Chase. Se o cara se deixar ser infectado e não tiver alguém pra dar body block, acabou pra ele. É incrível o potencial de Chase que essa boneca tem. Ela já foi a top 1 do jogo por um momento. Ela é... Cara, é meu xodózinho, pra você falar assim, mano. Quando você domina ela, não tem muito que os caras possam fazer. O Gol é quase a mesma coisa. Só que ele é um killer mais estratégico. Ele é um killer mais de pegar os caras no pulo, pra assim falar. Você quer pegar o cara quando ele estiver no recurso. Ele não é tão bom assim pra você sair usando o poder dele displicentemente. Se você é um Gol que usa o poder displicentemente, você vai entrar em chase com um poder no recarga. Você não faz nada. Aí você vai um trepa. Tem que usar o poder na hora certa pra dar um body block, pra bloquear o recurso, pra dar para um pit steal. O Gol é um boneco muito complexo. É por esse motivo que você vê muito Gol ruim por aí. Os caras ainda não entenderam isso. Eles usam o boneco de outra maneira. E isso faz o Gol ser bem mediano. Um Gol comum, eu coloco ele aqui, ó. Comum. Aqueles Gol que você pega em tudo normal. Um Gol bom, ele é aqui. Não tem muito o que falar. Um Gol bom, o sobrevivente não brinca. O sobrevivente tem que ficar atento. Tem que ter 3 olhos para ficar atento. Falando em ter 3 olhos, temos o Hux. O Hux é isso daqui em asteroides. O Hux é, se tu vacilar, você vai morrer. Não é vacilo tomorrítico, o acrado que é vacilou, morreu. Se tu vacilar, você vai tomar 2, 3 hits. Ele vai comer o teu BT em 2 segundos. Não tem muito o que fazer com o Hux se ele sabe o que ele tá fazendo e você cometeu um erro. Um errinho de um sobrevivente, ele mata os 4. E acabou. O Hux é a definição de ferrou, meu irmão. O Hux é a definição de viu o Hux na partida, você joga de outro jeito. Você joga safe, fica de olho que ferrou. Gêmeos. Os gêmeos é a mesma coisa do Hux, basicamente. Só que voltado pro Slug. Os gêmeos, eles são dos tipos que tu vai querer jogar separado dos caras, se lascou. Tem que jogar em grupo. E normalmente os gêmeos mais competitivos normalmente tem perks que tiram vantagem sobre esses grupos. Como a penitência forçada, como a perda de legião lá, e mostrar a aura do gerador, Dead Man Switch, essas coisas. Perks que sinergizam com os sobreviventes juntos. Essa é a pegada dos gêmeos, cara. O gêmeos ele é um boneco que não tem o que fazer se você jogar separado. É muito difícil, ele vai jogar todo mundo se você jogarem separados. Se vocês jogarem juntos, ele vai miar de 1 a 1, cara. Você tem que jogar muito sincronizado. É uma caso nos esteroides. O Henry, ele é o boneco mais único do jogo. Ele é um boneco de pressão constante. Ele tá usando o poder o tempo todo e ele tem que estar usando o poder o tempo todo. Ele não pode ficar parado, ele não pode ficar andando. Ele tem que estar sempre em movimento. E uma vez que ele está em movimento, cara, ele torna o jogo um campo de guerra. O sobrevivente puxa para um lado, ele puxa com tudo pro outro. O sobrevivente puxa para um lado, ele puxa com tudo pro outro. E desse jeito, se um sobrevivente vacilar e cair na hora errada, acabou a partida. Ele derruba os outros 3. É muito
Uma bola de neve muito forte que ele tem. Melhor do que o dos gêmeos. Agora no Tier S temos a Spirit. A Spirit é basicamente o que eu falei dele, só que bem mais fácil. O número 1, né? Só que bem mais fácil e bem mais simples. Que é só na base do som. Ela é o catiço das chases. É a segunda melhor boneca de chase do jogo. Que o melhor de chase mesmo é o Billy. Não tem muito o que falar. Ela é... Mano, ela é literalmente um joga safe. Você tem que jogar literalmente com o cu na mão. Perdão pela palavrão. Pra você não se lascar. Ela é, você escutou o barulho de phase, você já fica atento, você já larga o gen que tá vindo o problema. O Drácula. O Drácula, ele é o que é mais versátil do jogo, basicamente. Dentro dos outros, tudo que você testar nele, tudo que você quiser colocar, provavelmente tem uma maneira de fazer funcionar. Ah, eu quero fazer uma build de slug, tem como. Build de stealth, tem como. Tem como. Ele é o boneco do tem como. Ele é o boneco do, quero usar dissolução? Que é bom com ele? Esse aqui. Quero usar tal perk. Que essa perk é boa? Provavelmente no Drácula é boa. É basicamente isso. O Drácula é o Drácula. O Drácula é o cara da caixa de surpresa. Você nunca sabe o que ele tem debaixo da manga. O Blight. O Blight, ele é o killer de Stunlock mais forte do jogo. Você vai prender o maluco no lado do mapa. Você prende 1, 2, 3, 4. Se tiver os 4, no canto do mapa você consegue dar uma porrada na orelha de cada um. Derrubar os 4 e enganchar os 4. Acabou o jogo. O Blight, ele é o boneco do... Se tem espaço, ele tá passando. E torce pra você não estar no caminho dele. Se você estiver no caminho dele, você vai tomar dano. Esse boneco aqui, ele, mapa aberto, não tem muito o que fazer. Mesmo o Billy, em mapa aberto, não é tão bom quanto o Blight. Porém, o Billy é superior ao Blight em mapa fechado. Depois dos nerfs. O Blight é um excelente killer. Ele é talvez o killer mais difícil de lidar em mapa aberto. Em mapa semi-aberto ele já não é tão bom assim. Aí entra nerfs, né? Porém, ele é o queridinho da Behavior, né? Ele é o killer queridinho da Behavior. E tem um motivo muito bom pra isso. O Hillbilly, ele é igual ao Blight, só que para mapas opostos ao dele. E com a diferença que mapa fechado ele é melhor do que o Blight, embora ambos não sejam muito bons no mapa fechado. O Hillbilly, com os nerfs do Blight, ele subiu o patamar pra cá. Ele não foi buffado, foi o nerf do Blight que jogou ele pra cá. Senão, antes do nerf, ele estaria aqui, ó. E teve uma época que o Blight estava aqui também. Porém, agora ele tá aqui. E como eu tô falando, o Billy, ele é o vacilou, morreu. Não tem o que fazer, você tem que jogar sério, focado, de olho aberto, senão você vai morrer. É muito simples. Não tem o que fazer se tem um Billy perseguindo você. Se você vacilar, você vai morrer. Eu não tô falando, vacilou, caiu, não. Vacilou, você vai ir pro gancho. E do gancho você pode vai morrer no gancho, meu irmão. Porque se o Billy quiser, você morre no gancho. É simples assim. Não tem o que o time fazer. Eles vão ter que rushar a gente com a vida, se o Billy quiser. E mesmo assim tem como o Billy derrubar você, enganchar, e lá buscar outro cara, derrubar e enganchar também. No momento que você está sendo salvo, ainda voltar, enganchar o cara que te salvou e te matar ainda. O Billy é o catiço dos ganchos, cara. Ele vai acabar com você se você vacilar. Com ele literalmente prestar atenção no mapa. Você tem que estar muito atento onde ele está, o que ele está fazendo e para onde ele está indo. Se você quiser ter a mínima chance de ganhar. Agora vem a rainha do Dead by Daylight, a Nurse. A Nurse, ela é a definição de se te viu, você já morreu. Essa daqui, se ela ver um sobrevivente, ela vai te deportar e ela vai acabar com a tua graça. Vai acabar com a tua partida. Essa daqui, o único counterplay real que ela tem é se manter no stealth. Stealthar e dar pre-live muito bem dado. Porque chama Chase é 75-25. 75 para ela, 25 para você. Toda vez.
75 de ela te pegar e 25 de você escapar. Cada segundo de chase. Eu não tô falando que é durante... usou o poder, foi 75 a 25. Escapei. Não, ela vai usar o poder 75, 25. 75, 25. Recarga. 75, 25. 75, 25. E até lá, meu irmão, as chances estão muito fortes contra você. Os addons dela são muito desconhecidos entre sobreviventes. Então eles não sabem nenhum tipo de counterplay. A Nurse é a Nurse, mano. Ela é o catiço máximo do jogo. Agora, que nem eu disse antes, que killers você, jogador iniciante, deve pegar? Fala, eu quero pegar um killer inicial aqui. Cai de paraquedas nesse vídeo aqui. Perdão, galera, que eu tô meio ruim aqui. Eu tô meio... não tô muito bem, não. Dá pra perceber pela minha voz, né? Porém, voltando aqui, né? Os killers que eu recomendo você pegar de cada classe, né? Vamos começar com o Tier D. No Tier D, mano, o Trapper. Porque os outros são muito instáveis. Mesmo sendo mais fortes, são mais fracos. O Trapper, ele é o melhor daqui. Do Tier C, o Doctor. Sem dúvidas. Porque os sobreviventes iniciantes não sabem o que fazer com ele. Do Tier B, aqui tem 3. O Spectre, o Jason e o Leatherface. Esses 3 aqui são os melhores picks para você que é iniciante no jogo. O Tier A, aí já fica um pouco mais complicado para você. Se eu fosse pegar, eu ia pegar o Palhaço, o Fred ou a Plague. Os outros você nem olha. Você não veja nem pintar de ouro. Os outros que você vai passar raiva, você vai sofrer. O Tier S, o Drácula e o Hillbilly. Só. O que dá pra pegar do Tier S são esses dois, e o Hillbilly nem recomendo tanto. Tá bom, galera? Agora, killers que você não deve pegar no começo do jogo de jeito nenhum. Negociante de crânios. Cadê? O Legião. Aqui, cadê? O Draga. Esse daqui, o Henry, que você vai... confia em mim. E aqui é a Spirit, mano. Acabou. Esse aí você não vê nem pintar de ouro no começo do jogo. Senão você vai bugar teu conhecimento do jogo, você vai passar raiva, você vai passar mal. E é meio que isso. Bem, eu acho que aqui acabou a tier list. Perdão pela minha voz, essa tier list inteira, que eu tô tentando falar bem baixinho. Agora são, deixa eu ver, 3h40 da manhã. Eu tô com gripe e com febre. E eu tenho que trabalhar amanhã. Então, perdão aí, galera. Mas, tirando isso, a tier list acabou, galera. Então, falou, galera.